Isso que a gente deve retomar agora. Ah, porque o Fluminense, não sei o que tal. Eu tô com o Trajano. Fez um bom jogo e aí descobriu que o Borussia não era nada disso. Esse é outro. Depois sempre é o... Depois suou sangue pra ganhar do cavalo do coreano. É o timinho, né? Suou sangue pra ganhar do time coreano e, por fim, empatou com o Mamelodi Sundowns, que é um time legal. O Mamelodi me surpreendeu muito. Era pra ganhar o jogo. Jogou muito mais que o Fluminense. O Fluminense tá dependendo do Arias. O Fluminense tá vivendo do empate na primeira rodada, numa boa. Sim. Sim. Não era uma classificação inesperada ele passar. Sem dúvida. Não. Mas tá todo mundo exaltando. Não, porque o Fluminense eu acho que tá devendo. Sim. Agora fica aqui uma questão, como diria o outro. Torcida ganha jogo, porque a torcida argentina é um negócio impressionante. A torcida. O Boca não jogando nada e a torcida incentivando. Só 2 times lotaram todos os jogos, Real Madrid e Boca Juniors. Que coisa, né? Eu acho Real Madrid com a torcida internacional, não é a torcida espanhola. Mas a do Boca é do Boca. E a do Boca é a do Boca. Mas então, Argentina. o Fluminense nem com torcida de massa está, mas eu acho que é também conveniente esse caminho contra a Inter. Qual é o caminho do Fluminense seria? Inter de Milão. Né? E agora? Inter de Milão tem uma questão, porque também, Tironi... Olha lá. Fala lá, Arnaldo. Se passar pela Inter de Milão, provavelmente vai pegar o Manchester City nas quartas de final. Moleza. Tá beleza. E aí, se passar do Manchester City, na semifinal, alguém da parte de cima. Ninguém Alguém passa quem? pelo Manchester Alguém quem? Aí pode ser o Chelsea, o Palmeiras, o Botafogo. Chelsea é mole. Acho que o Benfica é menos cotado, né? Podemos ter de novo a repetição Manchester City e Fluminense. Tivemos lá Diniz contra Guardiola lá atrás, né? Aquele jogo que o Fluminense começou bem e depois Foi muito bem. 10 minutos. Mas eu acho assim, a Inter, porque o Tironi gosta de botar os europeus todos no mesmo balaio, eu me recuso. A Inter é um europeu muito específico nesse campeonato. Por quê? Ela foi vice da Champions, mas tomando uma atropelada. traulitada. Isso. Ela foi até a última rodada do italiano. E perdeu. Perdeu no Napoli. Ela foi até a decisão da Copa da Itália e perdeu. Ela jogou todas as partidas da temporada. Com a expectativa de ganhar alguma coisa, não ganhou nada. Isso. Ela praticamente emendou com o Mundial, com a troca de técnico. Então você vê na Inter, primeiro, o time esfacelado fisicamente. Voltaram 4 jogadores para a Itália. O Thuram nem conseguiu jogar ainda. Então, a Inter... e ela se esforçou nos 3 jogos. Senão ela não passava. E é um time que tem muita raça. Sempre teve. Acho que por isso que chega numa final de Champions League. Mas ele é um time muito desgastado fisicamente. É o europeu mais combalido pela temporada. Mas é cedo. Não pode colocar o europeu tudo mesmo no mesmo balaio. Né? O europeu português... Olha a campanha do Porto, o próprio Benfica também. Pois é. Europeu do italiano, como você falou, o europeu, o francês, o PSG, maravilhoso, sei lá o que, no campeonato francês. Isso. Para comparar com o adversário dela na final da Champions, o PSG, que além de tudo ganhou a Champions, o Luiz Henrique pôde revezar jogadores, dar um descanso. A Inter não pôde, senão ela não se classificava. Então ela vai para o jogo do Fluminense no embalo, né? E eu acho que o Fluminense fisicamente pode se aproveitar disso. O Renato também poupou o Thiago Silva desse último jogo do Mamelodi, quase que o Fluminense é eliminado sem o Thiago Silva. Mas esse é um jogo, ninguém está dando nada para o Fluminense. Aí que tá. Talvez eu seja linchado aí pelo chat. Entre Fluminense e Flamengo, para vocês, quem tem mais chance de passar? Flamengo. Trajano. Olha que sacana é o Arnaldo fazendo essa pergunta. Não. Tá no muro. Peraí, não estou no muro, não. Eu estou entendendo onde quer chegar. É claro que o Flamengo tem mais time que o Fluminense. É claro que o Flamengo tem condições de ganhar. Mas o adversário do Flamengo é muito mais difícil que o do Fluminense. Isso que eu quero dizer. Eu acho o adversário do Flamengo mais forte. O adversário do Flamengo é mais forte. A Inter está cheio de problemas. Exato. Você descreveu, 4 já voltaram para a Itália, está desgastado fisicamente, não sei o quê. Sobre esse aspecto. Exato. Porque tá no jogo, né? Você tem que avaliar também o adversário. Só que tem que analisar o seu desempenho também. Claro. E o Flamengo muito superior ao Fluminense, inclusive na Copa do Mundo. E o Fluminense é os trancos e barrancos. Pois é. Mauro,
quero que você fale. Primeiro, quem tem mais chance. E segundo, se... Eu acho... vou ser do contra de novo. Estão exaltando a campanha do Fluminense, que eu acho que foi uma campanha média. O Fluminense ia passar. Pegou 2 times Mas quem fracos. está exaltando a campanha do Fluminense? Não falando que foi criticado Não, demais. pelo contrário. Acabei de falar mal do Fluminense. Não. Todo mundo falando que o Fluminense tá e agora pode chegar nas quartas. Eu acho que Não, não tá porque jogando. está pegando o adversário. Qual é mais... Você quer pegar Inter de Milão ou Bayern de Munique? Um pouco isso. Se eu for o Flamengo, eu encaro o Bayern de Munique. Se eu for o Fluminense, talvez não. Você prefere pegar um time mais forte? Claro que eu não prefiro. Mas o que eu quero dizer é que, como disse você mesmo, você tem que considerar o quanto o seu time é capaz de fazer. Sim, eu acho que tá tudo Mas diga lá, Mauro. na pergunta. Eu acho que a questão da Inter é perder jogadores, aí 2 titulares pelo menos, né? O Bissek e o Çalhanoğlu, que já foram embora, e viver aí um período pós-Champions League de uma crise, por conta da goleada sofrida na decisão para o PSG. A Inter foi mais longe na temporada do que o Bayern. O Bayern ganhou um campeonato alemão com sobras, que é o padrão, né? Dessa temporada não teve um Leverkusen ali para atrapalhar, mas ficou até pelo caminho na Champions, né? A Inter foi mais longe. A questão é o envolvimento desses times, que a gente não sabe qual vai ser do próprio Bayern. Até agora, como eu falei no começo, o Bayern não jogou nada parecido com aquilo que em tese ele pode jogar. Mas eu concordo com você, acho que o Fluminense, lógico, não pode ser cobrado como o Palmeiras porque não tem tanto investimento. Mas o Fluminense fez um último jogo de altíssimo risco, né? Um gol que sofresse lá do Mamelodi Sundowns ia ser eliminado. E não chutou uma bola em direção do gol. Menos posse de bola, menos finalizações. Foi uma atuação meio bizarra. E teve pouca repercussão isso. Só deixou uma imagem positiva quando foi melhor que o Dortmund na primeira rodada. Mas eu acho que o Fluminense, de fato, deixou a desejar contra o Sam. Hyundai teve que fazer um esforço para virar um jogo, contra o pior time da chave, chegou a tomar virada. O Fluminense não jogou bem. Pelo que o Fluminense jogou, que o Flamengo jogou, eu acho que o Flamengo tem mais chance. Pelo que os dois jogaram, tá? Estou analisando o ponto de vista porque os dois são grandes times europeus. A Inter jogou sério, especialmente no segundo tempo contra o River. O River mal viu a bola. Quando teve a expulsão do Martínez quarta, aliás, o River é um ambiente esquisito, né? Festival de repatriados do River ou do futebol argentino, que não está funcionando, inclusive o treinador, né? Mas jogou bem a Inter, jogou com interesse, de fato, esse jogo, para classificar, para não dar chance para o azar. E passou. Se jogar contra o Fluminense como jogou contra o River Plate, e se o Fluminense não melhorar muito, muito mesmo o seu rendimento, o Fluminense não vai conseguir competir com a Inter. Essa acho que é a questão. Agora, o Bayern, se jogar muito bem, obviamente vai ser uma tarefa, não diria impossível, mas muito, muito, muito difícil do Flamengo. Mas se jogar o padrão que tem jogado, acho que tem jogo. A questão é essa, a gente não pode medir só o europeu, tem que medir o que os brasileiros estão fazendo. O Flamengo produziu bem mais do que o Fluminense nessa competição. E tem também mais elenco, mais jogadores e tudo mais, né? Tem isso também, obviamente, não pode ser ignorado. Ô, Tironi. No América a gente dá uma vaga para ele. Né? Exato. Você viu que é profissionalismo, né? O Mauro que a gente está rompido aí há 5 anos. No São Paulo, hein, Tironi? Nossa, o Lautaro, hein? Chegava hoje de helicóptero. Você viu, vou passar para o Danilo, você viu que é o profissionalismo, né? O Mauro que nós estamos rompidos aqui há 5 anos, eu concordo com o Tironi. Profissionalismo. E como é que tá? Como é que nós estamos aí da audiência brutal? A audiência brutalíssima, faltando 1000 likes, mas o Danilo levantou o dedinho. Fala, Danilo. Eu quero só aproveitar o gancho do Fluminense. Eu estava agora em Miami e encontrei alguns torcedores do Fluminense, e obviamente alguns do Palmeiras, que os dois jogaram por lá. Eu conversei bastante com vários dos dois times e vocês estavam falando um pouco da presença da torcida, e eu queria dizer aqui que eu não me surpreenderia de ter um número bem mais baixo, tanto de Palmeiras quanto de Fluminense e de Botafogo. Flamenguista eu não encontrei muito, eu não sei como vai ser, mas por conta do planejamento dos torcedores, da grana que eles tinham para poder fazer a viagem, e o torcedor do Fluminense e do Palmeiras tiveram o mesmo cronograma, né, na viagem de Nova York para Miami, e muitos deles já voltaram para o Brasil. Então eu acho primeiro esse ponto da arquibancada, que talvez esteja mais vazia do que nessa primeira fase, o que é uma pena, né? Bem na hora de a onça beber água, como vocês falaram.